funciona um processo de nacionalidade? Bem, se você tem dúvidas sobre isso, acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar tudo. Eu me chamo Mayara Becker-Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim explicar para você cada etapa do processo de nacionalidade. E no início a gente primeiro identifica se você tem ou não um direito à concessão de nacionalidade portuguesa. Então você precisa identificar dentro dos critérios da lei se você pode ou não solicitar. Se você é neto de um português, filho de um português, tem 5 anos de residência legal, é ascendente de uma criança que tenha nascido aqui em Portugal, né, pai e mãe no caso, você é casado com uma pessoa portuguesa ou cumpre com algum outro tipo de pedido que não são somente esses, tem vários outros tipos, então você pode estar solicitando a sua nacionalidade. Mas é sempre importante nessa primeira etapa passar por uma consultoria com o advogado para se certificar, porque você vai investir aqui valores com a documentação, taxa do pedido de solicitação, além do tempo que você vai ter que esperar. Então, antes de solicitar, garanta que você realmente tem esse direito, especialmente olhando os documentos que vão te gerar esse direito, porque às vezes tem alguma coisa errada no documento que precisa ser resolvido antes. Então, por isso que vale a pena fazer uma consulta prévia. Mas assim que você decidiu, que você já viu que realmente tem esse direito, agora é a parte de reunir os documentos. Cada tipo de nacionalidade tem documentos diferentes. No de neto de filho, são os documentos mais simples, porque você só precisa comprovar a descendência. Certidão de nascimento. Então você vai reunir cada um dos documentos, lembrando sempre de verificar as especificidades de cada documento. Uma vez eu estava falando até com uma colega advogada que faz processo de cidadania italiana e ela estava falando que às vezes ela ia no cartório para solicitar as certidões dos clientes e ela via pessoas falando assim: eu quero solicitar a minha certidão de nascimento. Mas como que você quer essa certidão? Eu quero a mais barata que você tem. Não pode, gente. Aqui não pode ser qualquer certidão. Tem que ser inteiro teor por cópia reprográfica. Mas Mayara, o que é isso? Cópia reprográfica é a cópia do registro do seu livro. Então, quando você nasceu ou quando você casou, ele foi feito um registro num livro, tá? Todos os registros são feitos nesse livro. Às vezes vai ser feito à mão, às vezes vai ser feito digitado, mas existe um registro num cartório específico. Por isso que esse tipo de pedido tem que ser feito no cartório onde você registrou o seu nascimento ou o casamento. Bom, então uma vez que você solicitou, temos então a próxima inclusão aqui, a apostila de Haia. Se você não sabe o que é apostila de Haia, é basicamente uma certificação no documento para que ele tenha validade fora do seu país de origem. Então ele vem um papelzinho colado atrás dizendo que aquele papel ele é oficial, ele é reconhecido, ele pode sim valer em outros países que fazem parte da Convenção de Haia, como no caso do Brasil e Portugal. Então se você nasceu ou casou em um país que não faça parte da Convenção de Haia, você vai ter que autenticar isso no consulado. É importante estar preparado para essas situações. Além disso, é importante mencionar que documentos que não estejam em língua portuguesa precisam ser traduzidos. Não é o caso dos documentos brasileiros, porque está em língua portuguesa, então você não precisa traduzir português brasileiro para português de Portugal, porque é a língua portuguesa. Uma vez que você já tem os documentos, você vai então fazer a solicitação do seu pedido de nacionalidade. Você tem várias formas de protocolar esse processo: pelo consulado, por correspondência, presencialmente ou online. A opção online só pode ser feita com um advogado ou solicitador. Então precisa ser um profissional habilitado para que possa então protocolar esse processo. Não é possível uma pessoa que não seja advogado ou solicitador protocolar esse pedido online. Eu não recomendo que você protocole pelo consulado, porque ultimamente a gente tem visto processos que estão aí há 2 anos no consulado, que nem chegaram em Portugal. Então você demora muito mais tempo do que o normal para ter a concessão da sua nacionalidade, além de que também não é possível acompanhar remotamente esse processo andando, que quando vai para o consulado você tem que acompanhar com o consulado e não mais online. Então é importante você considerar essas informações. Às vezes, se você não quiser pagar um profissional para poder protocolar esse processo, vale a pena vir aqui em Portugal e protocolar fisicamente o seu processo, ou por correspondência enviando para a conservatória responsável. É muito importante identificar em que conservatórias você pode protocolar, porque não são todas que você pode estar protocolando o seu processo de nacionalidade. Também tem aquela questão de que tem alguns tipos de pedidos, como por exemplo, pessoas que nasceram em Portugal e não obtiveram nacionalidade diretamente no nascimento, podem protocolar em qualquer conservatório. E se você protocolar em uma conservatória central, vai demorar muito mais do que demoraria se fosse uma conservatória mais simples, como um registro civil de uma cidade pequena. Mas é sempre importante confirmar se existe um balcão de nacionalidade naquela conservatória. Pronto, agora que você já protocolou seu processo, desde que não seja pelo consulado, mas sim fisicamente, por correspondência ou online com o advogado, você vai poder acompanhar esse processo online pelo site nacionalidade.justica,
que seria justiça, né, mas não vai cedilha aqui, justica.gov.pt. E ali você vai colocar a senha de acesso. É uma chave que a conservatória manda para você. Ela é composta por uma sequência de 3 vezes 4 números, então são 12 números. Você vai colocar ali os números e vai clicar em não sou um robô para poder efetuar a pesquisa. Quando você pesquisar, você vai identificar que tem ali 7 etapas, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas etapas, elas vão falar como que o seu processo está, qual que é a situação dele, e também as cores mudam de acordo com o tempo. Tá, então como funciona cada uma dessas etapas? A primeira etapa é que ele foi recebido, chegou lá na conservatória. Meu Deus, Mayra, já mandei esse processo tem 5 meses, não chegou ainda a chave de acesso. Calma, isso não quer dizer que deu errado o seu processo, tá? É muito importante, inclusive, na hora de solicitar, colocar o seu e-mail certo, porque é por e-mail que eles vão avisando essas etapas e mandam ali também a senha de acesso. Mas enfim, se você não recebeu a sua senha, é só ficar pedindo para eles por correspondência, né? Por e-mail, no caso, correspondência eletrônica, né? Por e-mail. Então você vai solicitar, sei lá, uma vez por mês a senha. Não peça muitas vezes, tá? O pessoal aqui não tem muita paciência quando você pede a mesma coisa muitas vezes. Então tenha paciência também, tá? Peça uma vez por mês no máximo, senão pode ocasionar problemas no seu processo, do gênero de eles atrasarem por simplesmente birra ou, né, dar algum outro tipo de problema. Então não peça muitas vezes, peça uma vez por mês no máximo, tá? Recebeu a sua senha, então você vai poder estar acompanhando ali online. Número 1, chegou ali, já tá, meu Deus, já tá 1 ano e meio, quase 2 anos que tá na etapa 1, não sai pra etapa 2. É assim mesmo. Infelizmente, os processos de nacionalidade são demorados mesmo. Então, pra ir da etapa 1, de que ele foi recebido, para a etapa 2, de que ele foi registrado, ele demora mesmo, tá? Às vezes vai levar até mais que 2 anos. Então é uma questão de aguardar mesmo, não é algo anormal, é realmente normal demorar bastante assim. É até engraçado que na descrição do site, se você entrar lá, você vai ver que ele fala quanto tempo demora mais ou menos as etapas. E aquelas etapas realmente não seguem aqueles prazos que eles colocam ali, porque realmente a etapa 1 pro 2 é o que mais demora. Depois que foi pro 2, como que funciona? Ele foi registrado. Da etapa 2 para a etapa 3, ele vai então ser consultado. Por quê? Porque eles precisam consultar se realmente aqueles documentos que você apresentou, eles são realmente oficiais. Então eles vão olhar as apostilas, vão entrar no site das apostilas, eles vão entrar no site do registro criminal para ver se realmente aquele registro é real, né? Não é um registro falso. Eles vão entrar em contato com o lugar que você apresentou o assento, ou se você não apresentou, eles vão solicitar esse assento português. Então eles vão verificar se as informações que você enviou são realmente reais, né? Eles vão entrar em contato com os órgãos. Depois, no número 4, é que ele vai verificar efetivamente cada um dos documentos. Ele vai olhar lá o seu nome, data de nascimento, os seus pais, onde você nasceu, os seus avós, se tem ligação, né, parental, ou se você realmente é casado, enfim, ele vai analisar cada uma dessas informações, tá? Depois, no número 5, ele vai realmente verificar que teve ali análise de todas as condições previstas na lei para realmente conceder essa nacionalidade. No número 6, que é a tão aguardada bolinha 6, é onde eles vão decidir sobre o seu processo de nacionalidade, se você tem direito ou não. Então, eles vão olhar tudo até ali, aquele momento. Número 6, é onde eles vão falar tem ou não tem. É o despacho. Então, eles vão despachar o seu processo e dizer tem direito sim, você vai ter a nacionalidade concedida. Ou não, você não tem direito por essa razão. Você pode sim recorrer, tá? Caso seja negado. E no número 7, por fim, né, finalmente o processo vai estar acabando, é quando você vai ser registrado no sistema como um português, ou o processo realmente vai ser indeferido. Então são essas todas as etapas, do 1 até o 7. Mas as cores também mudam. A bolinha verde significa que aquela etapa foi concluída e agora só falta passar para a segunda etapa, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima. Então quando tá verdinho é porque foi concluída aquela etapa. Quando tiver marrom é porque ainda não foi concluída, ela ainda está em andamento. Então digamos ali que tá na etapa 2 e tá marrom. Ele ainda não foi registrado, ele está sendo registrado. Tá? Então ele foi encaminhado para o setor registrar. A cor laranja é preocupante. Laranja é quando caiu em alguma exigência. Estão pedindo novos documentos, ou os documentos que você apresentou não cumprem com o mínimo exigido em lei, ou estão de alguma maneira errados. Isso normalmente acontece na bolinha 4. Mas é assim que funciona. Verde, marrom e laranja. Então a gente sempre quer ver essas bolinhas verdes, não é mesmo? Mas pronto, depois que chegou na bolinha 7, quanto tempo demora? Depois da bolinha 7, em média, de 1 a 5 meses para você receber o seu assento. Pode demorar menos e pode demorar mais. O processo todo de nacionalidade varia muito do tipo de pedido que você faz. Se você faz de neto, em geral de 2 a 2 anos e meio tem demorado. Se faz de filho e é um filho que o pai ou a mãe nasceu efetivamente em Portugal, de 6 a 8 meses. E se esse pai e essa mãe não nasceu em Portugal, mas obteve a nacionalidade de outra forma, de 1 ano a 1 ano e meio mais ou menos. Se é de cônjuge,
em torno de 2 a 2 anos e meio. Se é de nascido em Portugal, dá para solicitar em qualquer conservatória civil, desde que aceitem esse tipo de pedido. E normalmente demora em torno de 1 mês, 2 meses, depende muito da própria conservatória. Enfim, o judeu sefardita é mais demorado, tá? Demora mais das vezes do que 2 anos e meio. Então, cada processo demora um tempo, tá? Não tem como a gente falar que sempre vai levar esse tempo, porque o tempo todo eles estão mudando. Isso varia de acordo com a quantidade de processos protocolados naquele ano, varia da quantidade de funcionários que estão atendendo, porque a todo momento eles estão demitindo e contratando, varia das leis, às vezes a lei altera e aí, meu Deus, chove um monte de processo ou perde-se um monte de processo. Então é importante estar sempre acompanhando ali as informações e notícias, e ter um advogado ajuda muito a tirar essas preocupações da cabeça, porque você sabe que tem alguém que está cuidando do seu processo, tá? Mas é isso, pessoal, eu espero que tenha ajudado a vocês essas dúvidas. Se vocês quiserem saber mais sobre Portugal, sobre nacionalidade, sobre autorização de residência, vistos, enfim, nos siga nas redes sociais e lembre-se de se inscrever aqui no canal, que nós postamos conteúdos de grande qualidade semanalmente. Lembre-se também de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e parentes que queiram saber sobre esse assunto, ok? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou entre em contato conosco pelo e-mail, que estaremos à disposição para te atender.